quero que você abra a sua Bíblia junto comigo num dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é Lucas capítulo 15. Eu gosto muito de falar a respeito desse texto. Ele nos traz diversas lições e nos ensina por vários ângulos. Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados o meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai ouviu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Glória a Deus. Amados, quando nós lemos o livro de Juízes, nós encontramos um personagem que Deus levantou já desde o nascimento dele com um propósito. Seu nome, Sansão. O anjo apareceu a mãe de Sansão e disse para ela que ela teria um filho, ele seria nazireu do ventre, e que ele não provaria nem vinho, nem bebida forte, nem fruto da uva, e tinha que cumprir todos os seus votos por toda a sua vida, e ele seria um libertador de Israel, e Deus daria força de uma maneira muito grande a ele. E ele cresceu e realmente foi acontecendo como Deus havia dito. Seus pais cuidavam da alimentação, do ensinamento, e ele foi crescendo forte. Mas nós encontramos uma parte da Bíblia que o que aconteceu com Sansão, ele foi iludido. Ele foi iludido. O que é uma ilusão? Uma pessoa que é iludida, ele fica meio bobo alegre, ele fica meio burro, sem inteligência mesmo. Ele foca tanto naquilo ali que ele esquece tudo que as pessoas falar para ele, aquilo não tá errado, só o pensamento dele que está certo. Ele é iludido, e a ilusão dele levou ele à morte, levou ele a ficar cego, ser prisioneiro dos filisteus. A ilusão de Sansão. E qual foi a sua ilusão? Ele viu, tinha várias moças dentro das suas próprias tribos, e ele se interessou por uma mulher do meio dos filisteus. Ele se apaixonou, foi iludido por ela, e aquilo foi a causa
da morte dele, da sua própria derrota e do próprio fim dele. Por mais que na sua morte ele morre e mata um monte de filisteu, mas ele não teve um fim que Deus poderia ter dado para ele ser um grande homem de Deus. Quando nós lemos esta palavra, amados, nós encontramos mais uma pessoa iludida. Esse texto do filho pródigo nos mostra, como eu disse, muitas coisas. E nessa noite nós gostaríamos de focar dentro dessa palavra, a ilusão aí, e intitular essa palavra sobre os resultados da ilusão. Os resultados da ilusão. O que é uma ilusão? Ilusão é engano do sentido ou da inteligência, coisa efêmera. Ou seja, engano do sentido, você é enganado, ou falta de inteligência, acaba a inteligência da pessoa. Por isso que eu disse que às vezes a pessoa está tão iludido que você chega para ele, você não consegue penetrar com aquela palavra porque lhe falta inteligência. Você vai entender, quando uma pessoa, às vezes ele está apaixonado por um homem, por uma mulher, e você de fora, você está vendo que as coisas não estão certas, está errado. Julgo desigual, coisas que não dá certo, você chega para essa pessoa e fala para ele, olha, está errado, não vai. O que ele fala? Ele fica bravo com você, e ainda diz para você o seguinte: você não quer ver a minha felicidade, você não quer isso, ele está iludido. E nós como lemos provérbios, nós encontramos provérbio lá, coloca como se fosse uma mulher, mas também tem o lado do homem, porque o escritor ali foi um homem. Então ele diz assim, a mulher adúltera, ou a mulher, ela é como uma cobra peçonhenta, ela tem a maneira de atrair, tem maneira de iludir, e a Bíblia diz que é para se afastar dessa, ou afastar destes. E os filhos das trevas, muitas das vezes, contam 7:1 de uma forma, eu acho incrível, amado, que as pessoas vêm ver pela primeira vez, dizem assim, eu estou apaixonado, eu te amo, de uma forma, eu quero casar, viu a primeira vez. Amor à primeira vista? Ou é ilusão? Iludido ou iludida? Então isso é ilusão, engano dos sentidos, ou da inteligência, ou coisa efêmera. Isso, amado, você sabe que o engano é uma das características do diabo, é o enganador? Ele é enganador. O filho pródigo, ele foi iludido. Pastor, como é que o senhor sabe que o filho pródigo ele foi iludido? Ele foi iludido porque ele tinha um destino certo, ele tinha um país para ir. Tinha ou não tinha? A Bíblia não diz que ele foi para um país distante? Então se ele foi para um país distante, ele tinha um destino. Alguém veio e falou para ele, e ele foi iludido pelo conto que as pessoas falaram desse país. Então ele foi iludido. Quantas pessoas que são iludidas, amado? Que se deixam levar por aquilo que as pessoas falam. E nós vemos que o mentiroso, ou a mentira, ela vem de uma forma tão terrível que parece uma verdade. É como o rapaz ontem do Unido dos Jovens estava falando ontem lá, da mentira e da verdade, né? A mentira e a verdade foram, mais ou menos assim, estavam lá no rio, lá, se divertindo. Daqui a pouco a mentira pegou a roupa da verdade e saiu para a cidade com a roupa da verdade. Era mentira parecendo a verdade. Então, e as pessoas que contam a mentira, é tão, parece uma verdade. Não é verdade o que ele está falando. Você encontra pessoas que vão ser os vendedores de uma coisa, de outra. Aqueles vendedores ambulantes, então, meu Deus do céu. Ele te convence. Ó, esse produto aqui é excelente. Olha, amados, deixa eu falar uma coisa. Existe realmente produto para nascer cabelo?
Então por que nós vivemos comprando produto para passar no cabelo e ver se nasce? Se tivesse um produto, você compraria, Adriano? Mas veja bem, quantos de nós muitas vezes somos iludidos? Alisamento permanente, constante, até quando? Até vir uma chuva? Até molhar? Produtos muito... E as pessoas, ele te convence, seja na televisão, seja na onde for, muitas vezes te iludindo, não, você não, é verdade. É verdade. Você já viu aquelas pessoas que fazem, como é que chama os ilusos? Esqueci o nome. Ele começa iludindo as pessoas, falando de pessoas. Eu já vi pessoas que pegavam assim, colocar uma cebola na mão dele e dizer que é uma maçã. Fala, pode morder essa maçã. E ele estava o cara mordendo a maçã ali. Ele estava tão iludido que faltava inteligência que ele via a cebola como se fosse uma maçã. Muitas vezes as pessoas são iludidas também. Tão iludido que casei com uma princesa ou casei com um príncipe, e a hora que ele acorda, na realidade, caiu em si, ele vai ver que casou com o cavalo do príncipe, ou com da princesa. Iludido. Então o filho pródigo, ele foi iludido, ele tinha um destino. Você já imaginou dentro daquela casa, por que ele queria a herança? Eu quero ir embora para um determinado lugar, eu sei que lá é bom, eu vou lá, porque já me falaram que é isso, mas aquilo, eu quero ver se é isso. Ele foi iludido, amado. A ilusão pode vir pelos olhos, Você já viu um livro chamado O Mito da Grama Mais Verde? É fácil nós entendermos. Quando você vê um pasto, às vezes tem uma cerca no meio, e tem um gado pastando do lado esquerdo, e você vê vários vacas, bois, colocando a cabeça para o lado de lá da cerca, para pastar aquela outra grama, achando que aquela grama às vezes é melhor do que aquela que ele está passando. Esse livro, O Mito da Grama Mais Verde, é um livro para família, para casais, que muitas pessoas acham que a grama do vizinho é melhor do que a dele, e muitas vezes ele é iludido. Então vem pelos olhos. Vamos ver uma pessoa na Bíblia que ele foi iludido pelos olhos. Alguém pode me ajudar? Lembra de Ló? Lembra de Ló? O Ló, olha o que aconteceu com o Ló. Ló, ele cresceu junto com o tio ensinou, o tio deu para ele o que ele não tinha, porque ele não tinha nada, não tinha nem pai, nem mãe. Ali o tio criou ele, deu o que ele precisava, ensinou sobre Deus, tudo. Chegou um momento na vida dele que ele já estava rico, ele já achava que ele podia tudo, né? É ilusão de muitas pessoas, né? Uma vez ele cresce, quando ele depende de você, ele cresce, daqui a pouco chega um momento e você não precisa de você. Se ilude. E aí o tio chega e diz assim: olha, meu filho, se você escolher as montanhas, eu vou para as campinas. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Escolha. E a Bíblia diz que ele olhou para as campinas em direção a Sodoma e Gomorra, que era bonita, e foi iludido. Foi iludido pelos seus olhos. E ele chegou até Sodoma e Gomorra. Então a ilusão, ela vem pelos olhos, ela vem também pelos ouvidos. É o caso do filho pródigo, foi iludido pelos seus ouvidos, que ouviu falar. Você viu quantas pessoas, amados, que perderam até a vida, que teve uma febre, uma determinada época, de ir para os Estados Unidos e davam volta para o México e passavam pela fronteira. Muitas pessoas morreram ali naquela fronteira, pessoas que iludiram ele, a ilusão da cidade do tio Sam para ser rico e crescer. Quantas pessoas, amados, que foram iludidas?
Quantas pessoas que apareceu uma agência agenciando pessoas para ir para os Estados Unidos, para ir para o Japão, e oferecendo tanta coisa, e passou a mão na grana das pessoas, as pessoas foram iludidas, nunca mais apareceram. Quantas pessoas que foram iludidas? Quantas pessoas que foram iludidas pelo o conto do vigário? Até hoje as pessoas caem, não caem, Givanildo, no conto do vigário. E é interessante que as pessoas, eles mostram o bilhete ali, ou colocam um punhado de dinheiro, e estão vendo, ele está tão ganancioso, tão louco para ter aquele dinheiro, que para ele aquilo é verdade mesmo. E aí quando a pessoa sai dali, ele vê, cai na realidade, é tudo mentira. E aí você já percebeu que a maioria delas conta uma história, para não parecer que ele foi bobo, para não ser burro mesmo, para não ser burro, diz assim: olha, eu estava lá, e daqui a pouco alguém deu uma baforada de maconha em mim, não sei o que, eu fiquei bobo, ficou bobo mesmo, ficou burro, ali é uma desculpa dele. Não existe isso, Givanildo, de uma baforada de maconha e deixar a burro, bobo alegre, como dizia no som, bem tongo mesmo. Deus simplesmente, a pessoa que foi iludido, que ele caiu em si, ele não quer sair por perdido, então ele vai falar um monte de coisa. Esse filho pródigo foi iludido pelos ouvidos. Quando você é atingido pela ilusão, lhe falta inteligência. Isso aqui é muito interessante. Quando você é iludido, lhe falta inteligência. E a falta de inteligência é o quê? O contrário de inteligência é o quê? Burrice. Lhe falta inteligência quando uma pessoa ela é iludida. Foi assim com Absalão. Absalão precisava fazer o que ele fez, até o ponto de querer matar o pai para assumir o trono. Ele foi iludido por um conselheiro do rei, chamado Aitofel. O Aitofel, na verdade, ele era sogro de Betseba, e ele soube de toda aquela tramóia de Davi ali, e ele queria, de uma forma ou outra, que Davi fosse morto. E Aitofel chega para Absalão e diz exatamente: você é bonito, você tem um cabelão bonito, toda a moçarada vão votar em você, toda a mulherada vão votar em você, Absalão. Absalão era bonito, o cabelão da Absalão, para quem gosta de cabelo, menino, se cortava uma vez por ano, dá mais de 1 quilo de cabelo. Que cabelinho pesado, né? E a Bíblia diz que ele, sabe o que ele fazia? Seria no dia de hoje um rapaz bonito, formoso, forte, aí descesse num Camaro amarelo, todo bonito, né? Porque a Bíblia diz que o Absalão, ele vinha montado como se fosse uma biga com 6 cavalos puxando, e aonde ele parava, imagina que dava aquela virada assim, só havia pó virando assim. Chegou Absalão, e ele foi iludido que ele poderia ser o rei, e ele acreditou nisso. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: mas você é bom, hein, cara, você é profissional, você acha? E ele se acha mesmo, ele é iludido por aquela conversa de político. Político tem uma facilidade para conversar no ouvido das pessoas. Diz que um político chegou tinha um salão onde ele ia falar, discursar, chegou meio atrasado, e chegou na porta, tinha um rapaz na entrada, ele já bateu nas costas do rapaz: e daí, rapaz, como é que está teu pai, meu velho amigo? Meu pai faz 5 anos que morreu. Ele bateu mais forte: morreu para você, seu ingrato, mas para mim está muito vivo. Ele sempre tem uma saída. Ele conta a história, cheio de ilusão. Davi também foi outro, iludido pelos olhos, amado. É interessante que as pessoas são iludidas com uma coisa que ele não precisa. Ele podia ficar ali mesmo. Davi precisava ter Betseba? Não. Ele precisava destruir a família? Não. Mas ele foi iludido por quê? Pelos olhos.
Amado, olha o que a Bíblia diz: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Amado, a palavra do Senhor nos santifica. Jesus nos lavou, pagando o preço alto na cruz do Calvário. O seu sangue nos limpa. E aquele que permanece na palavra, os olhos dele é bom. Ao olhar as pessoas, ele não é iludido, porque ele vive a palavra de Deus na vida dele. Ele está satisfeito com aquilo que Deus tem dado a ele. Ele vive a palavra, e a palavra está no seu coração, e ele não vai ser iludido. Você precisa se afastar dessas pessoas. Foi assim com Ló, foi assim com o filho pródigo. E qual foi o resultado da ilusão? Amados, vamos dar uma olhada no resultado da ilusão. Eu não vou perguntar aqui se alguém de vocês já foram iludido, que vai levantar muitas mãos. Mas olha bem. Vamos olhar para a primeira pessoa que nós citamos, Ló. Qual foi o resultado da ilusão na vida dele? Parou em Sodoma e Gomorra. E o que tinha? Como que era essa cidade, Sodoma e Gomorra? Meu Deus do céu. Se hoje as pessoas falam que a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação está virado uma Sodoma e Gomorra, naquela época já era daquele jeito. E ali ele escolheu um local, ele foi iludido. Ele poderia ter ficado com seu tio, ter a sua família ali. Não, ele encontrou uma mulher lá fora, lá de Sodoma e Gomorra. E a mulher dele não tinha princípio. A mulher dele seguia as culturas e os costumes de Sodoma e Gomorra. Teve duas filhas. Olha o que aconteceu com a família desse homem. Da descendência de Ló veio os moabitas e amonitas, povos amaldiçoados por Deus. Olha o resultado da ilusão, amado. A ilusão que veio para os seus olhos. Nem tudo aquilo que você vê é real, amados. Hoje tem muitas pessoas, amado, que estão sendo iludidas pelo WhatsApp. Eu vou dizer uma coisa, tem as pessoas aqui que tem muito mais experiência do que eu, que vive isso aí. Tem o Givanildo, que trabalha na Polícia Militar do Mato Grosso. Tem o Glenn, que está vivendo dentro do quartel. Tem o Alex. Várias pessoas vão dizer uma coisa. Tem muitas pessoas que usam esse negócio, amado, que vem uma figura ali, dizendo você compartilhe, que você mensaginha, passe para não sei quantas, sei o quê. Você abre o olho, amado. Isso é tudo safadez de cara querendo malandragem, amado. Nem tudo aquilo que você vê no celular que vem te comover é verdade. Se você compartilhar aquilo, muitas das vezes você vai ter acesso, ele vai ter acesso até mesmo às tuas contas. Vai entrar com você vai ver o que vai acontecer. No mínimo, o mais fácil é acabar com o teu celular. É ilusão. Ilusão, amado. Até hoje, você viu alguém ganhar dinheiro para fazer alguma coisa através do WhatsApp e Facebook? Não, amado. É tudo dentro de preço, dentro de coisa. Então toma cuidado. Muitas vezes você é iludido por isso. Tem proposta, muitas das vezes, que vem coisas barato. Mas se você não pesquisar para ver da onde que é aquele site para você comprar, às vezes não é um site confiável, você vai perder o dinheiro. Porque às vezes você vê uma coisa linda, o preço dele custa 500, está oferecendo por 100. Você já vai, não vou comprar. E aí você é iludido. Hoje tem como até mesmo você saber se aquele site é confiável, não é isso? Não é, Givanildo? Você pode ver certinho se você pode comprar ou não pode comprar. Isso é o que? Muitas das vezes a vantagem aos nossos olhos. Somos iludidos. O Davi foi iludido. Quantas pessoas, amado? Quantas pessoas que são iludidas pelos seus olhos e destrói o seu casamento, sua família? Quantas pessoas? Você percebeu que a maior parte da questão do pecado aparece uma pessoa já com seus 70, 80 anos, e aparece uma mulher de 40, metade, diz que está apaixonada, quer casar com ele, que ele é o homem da vida dela e não sei o que, iludido. E a pessoa, amado, a pessoa acredita que é verdade.
E os filhos chegam, pai, mãe, não é assim. Acontece mais para o homem ainda. Não é assim, não, vocês que não querem ver minha felicidade, não sei o que. Ele está iludido. Quantos já viram isso, esse tipo de história? Levanta a mão, quem já viu essas histórias? Quantas pessoas já viram? Quantas pessoas, amado, são iludidos? Olha a consequência na vida de Davi, amado. Fruto do pecado entre ele e Betseba, morreu. Depois veio Sansão. E aí veio aquela, mesmo que Deus aprovasse que Salomão fosse o rei ali, mas olha a briga entre os irmãos. Olha a confusão que teve. Porque a ilusão na vida de Davi. E do filho pródigo, amado? Qual foi o resultado da vida desse rapaz? Iludido, acabou com o dinheiro, todinha a herança. Faltou roncar para ser porco, todo sujo, imundo. Ainda bem, porque muitas das vezes as pessoas iludidas, quando eles caem em si, eles sentem vergonha de voltar atrás. Eles sentem vergonha de procurar aquelas pessoas que aconselharam, que mostraram para ele. A maior parte de pessoas, eles se afastam. Agora esse rapaz, a Bíblia diz que ele caiu em si, ou seja, saiu da ilusão, deu um estalo nele, voltou à sã consciência, voltou a ter inteligência. O povo de Deus é um povo inteligente, é um povo que não se ilude por coisas aí fora, por ilusão aí fora, mas o povo de Deus, ele está firmado na rocha que é Cristo e na sua palavra. Ele anda de acordo com a sua palavra. Ele chegou tão imundo, tão sujo, que o pai olhou para ele e ele pediu perdão. Certamente ele disse: pai, eu fui iludido, pai, não era nada daquilo, o Senhor disse mesmo para mim, mas eu fui iludido, não, nada daquilo era verdade. Ainda bem que as pessoas, amado, se um dia, eu quero dizer uma coisa para você, se um dia você foi iludido por alguma coisa, e o dia que você cair em si, porque olha o que a Bíblia diz, que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida, e vida com abundância. Ele é o enganador, através da ilusão ele engana, ele mente, ele destrói os projetos de Deus na tua vida, para quem aceitar a ilusão. Olha para Eva, amado, quando ele chegou para Eva e começou a iludir Eva. Sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto? Porque o dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Ó a ilusão, quem que vai ser igual a Deus? E ela quis aquilo, ela desejou aquilo, ela foi iludida. Olha a consequência na vida dela. Até hoje nós sofremos por causa da ilusão de Eva. Mas se um dia acontecer com você, faça como esse filho pródigo, volta ao pai, pai, perdoa, eu errei. Todos nós estamos sujeitos a ser iludidos, amado, mas se nós mantivermos a nossa vida com Deus, se nós mantivermos alimentado o nosso espírito, jamais vamos ser enganados. Olha que a palavra do Senhor nos diz, amado, o apóstolo Paulo escrevendo: se aparecer até um anjo trazer um outro evangelho que seja amaldiçoado, vocês não aceitem outro evangelho, não seja iludido por outro evangelho. Conta numa história, amado, de uma senhorinha, muitos anos crente dentro da igreja, e ela sempre frequentava o culto de oração, sempre estava ali junto, e um determinado dia na casa dela, o inimigo, olha bem, a Bíblia diz que ele pode se transformar até num anjo, a Bíblia não diz isso? E ele se apresentou como fosse um anjo ali para ela, e disse para ela assim: olha, você não precisa ir mais na igreja, você já está de idade, fique aqui, quando você for orar, eu apareço aqui, e daí nós todos juntos aqui, nós nos alegramos ali. E ela gostou da ideia, e ela começou, e ela dobrava o joelho para orar, e o anjo aparecia, né? O anjo entre aspas ali, né? Estava ali, e ali ela se alegrava, e passou uma semana, ela não foi para a igreja, 2 semanas não apareceu na igreja. E aí o pastor está lá no mercado, encontrou a irmã. E aí, irmã, Pai do Senhor, tudo bem, irmã? Tudo bem, pastor.
Eu estou sentindo falta da irmã na igreja. Pastor, eu tenho que contar uma bênção para o senhor. É? Que bênção? Pois eu tive o privilégio de ver um anjo. Todo dia eu vejo um anjo, pastor. E ele disse para mim que não precisa eu ir na igreja. Quero dar parar aqui, ó. Amado, é só você comparar a palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus no teu coração, você não é iludido, não é enganado. Será que Deus vai dizer para a pessoa não ir na igreja? Se a Bíblia diz que é quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união, ter comunhão dentro da igreja? E o pastor muito sábio. É verdade, irmã, verdade. Faz o seguinte, irmã. Hoje a senhora vai orar? Vou. Então quando ele aparecer, pergunta para ele sobre a vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pergunta sobre o sangue de Jesus. Eu quero saber mais detalhe a respeito da vitória do Senhor. Pode deixar que eu vou perguntar, pastor. E ela foi orar e daqui a pouco o anjo apareceu. E ela disse: anjo, eu quero conversar com você. O meu pastor queria saber a respeito da vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário, sobre o sangue de Jesus. Não, vamos, outra hora nós conversamos, vamos orar. Não, mas ele quer saber, eu preciso dar uma resposta. Ela insistiu, daqui a pouco deu um estouro, só foi aquele mau cheiro de enxofre e desapareceu. Outro dia a irmãzinha estava lá na igreja orando e o pastor: e aí? Pastor, aquilo não era anjo, era um demônio. Quantas pessoas são enganadas, amado, porque não conhece a Bíblia? Quantas pessoas, amado, que estão ali, vemos palavras muitas vezes, as pessoas são iludidas. Olha, Deus está dizendo que essa pessoa foi preparada para você. Mentira, está alugando a tua cabeça, iludindo. E muitas pessoas hoje, eles não culpam essas pessoas que entregaram, que foram agentes do diabo. Eles ficam culpando Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não ilude ninguém. Deus quer que você conheça a verdade e a verdade te liberte. Deus mostra a realidade para você e diz para você: se você aceitar viver dentro da minha palavra, você entrará dentro do meu reino e vai ouvir do Senhor: vinde bendito meu Pai, recebei como herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas se essa pessoa não aceitar, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O Senhor não ilude ninguém. O Senhor não tem intenção nenhuma. Ele quer que você entenda a palavra. Ele quer que você, com a sua inteligência que Ele colocou, entenda a palavra do Senhor. Foi o que o inimigo veio fazer: matar, roubar e destruir. Sonhos, projetos. O filho pródigo trouxe marcas dessa ilusão. Imagine como ele estava. Às vezes não tinha machucado no corpo, mas dentro dele havia muitas marcas dessa ilusão. Quantas pessoas, amado, foram iludidas? Nós não vivemos por ilusão, mas nós vivemos por fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós não vivemos por ilusão, amado. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será luz. Seus ouvidos são sensíveis à voz de Deus. Você conhece a voz de Deus. Você conhece quem está te falando. Os resultados da ilusão podem ser terríveis. Mas nessa noite tem um Deus todo-poderoso aqui presente, que Ele é aquele que aceita, que perdoa e que te mostra você. E você diz: Senhor, eu não quero ser iludido. Eu quero andar de acordo com a Tua palavra. Eu quero andar na Tua direção, Senhor. Eu não quero ser iludida. E com certeza o Senhor vai te dar a direção certa. Eu quero finalizar, amado. Lembra de Eliezer, moço de Abraão? Abraão disse para ele: olha, eu quero que você vá na terra dos meus parentes, em Padã Arã. Você vai lá e vai trazer uma moça para casar com meu filho Isaque. Eu quero que você prometa para mim que você vai fazer, se jura que você vai fazer isso. E ele saindo, levou todos os presentes, amado. Ele não queria ser iludido. E Deus também não deixa as pessoas serem iludidas, seus servos. Faça prova de mim. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus perfeito. E ele chegando naquele lugar, falou: eu preciso levar uma mulher de Deus para o meu senhor Isaque. Eu preciso fazer conforme o meu senhor Abraão me pediu. E ele fez prova de Deus, amado. Ele fez prova de Deus.
Faça a prova de Deus em certas coisas para você não ser iludido, não ser iludida. Mas quando você fizer uma prova, faça uma prova só você em Deus, em pensamento. Não fale, porque o inimigo pode ouvir o que você está falando. Comece a pedir para o Senhor. E aí tome cuidado, porque o inimigo vai tentar de todas as formas para você ser iludido. Você não esperar o momento de Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu estou esperando que Deus fale comigo, mas não dá uma semana, 2 semanas, e já começa a dizer: eu estou sentindo no meu coração. Você não pediu para sentir no coração, você pediu para Deus falar com você e mostrar a direção. O coração é enganoso, o coração do homem é enganoso, o coração te engana. O Senhor nessa noite, amado, Ele quer que você viva a verdade e não seja iludido. Eu quero que você, em nome de Jesus, se coloque em pé. Glória a Deus.